Olá, meus amigos queridíssimos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Estou aqui hoje falando com vocês de Maceió, né? Eu vim aqui me encontrar com uma cliente, com a família, uma questão envolvendo uma holding, envolvendo também um inventário, né? Então, uma situação bem complexa. E aí, eu estava devendo esse vídeo aqui para o canal e me chegou uma dúvida muito, muito, muito interessante, tá? Tanto que eu vou gravar dois vídeos. Então, hoje é o parte um e depois eu vou gravar o parte 2 que trata sobre direito real de habitação e como que ele pode ser utilizado aí no planejamento sucessório, ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Se você já é da nossa audiência, sabe que eu estou aqui retomando a produção de conteúdos no canal. Então você que já me conhece, fique aqui com a gente para você entender um pouco mais sobre esse tema. E se é o seu primeiro vídeo, eu me chamo Gleice Alves, sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família, e estou aqui trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês sobre esse tema que é tão vasto e que está cada vez mais sob os holofotes, não é mesmo? Então, se você se interessa sobre esse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, né? E, gente, só esclarecendo aí uma última questão que tem chegado muito para mim no direct do Instagram, tá? Gente, a abertura das inscrições do curso Holding Familiar do Zero, na sua versão 2.0, a versão 2024, que está sendo totalmente regravada, totalmente atualizada, tá? Abertura de novas turmas na primeira semana de julho. Perfeito? Início de julho, vamos abrir as inscrições. Gleice, eu quero ter mais informações. Clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo. É um grupo de WhatsApp, é um grupo fechado. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não vai ficar enchendo seu WhatsApp, tá? Mas faça sua pré-inscrição. Quem já é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que os pré-inscritos têm acesso a bônus exclusivos quando eu faço as aberturas de turma. Gleice, quanto é que custa para eu me pré-inscrever? R$ 0, tá? R$ 0, não tem nada, zero, tá? Custo zero. Você só precisa clicar aqui abaixo, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e as informações serão repassadas todas por lá. Perfeito? Bom, gente, vamos lá. Chegou uma dúvida para mim, né, no meu WhatsApp de um colega advogado que não atua nessa área, e a dúvida dele era a seguinte: Gleice, uma cliente me procurou e disse o seguinte: Doutor Fulano, quando duas pessoas são casadas e têm um imóvel, se um dos cônjuges falece, o cônjuge que sobrevive tem direito ao imóvel do casal, independente da partilha. Entenderam a dúvida? Então, temos um casal, esse casal tem um bem imóvel, tá? Ah, um deles faleceu. O sobrevivente vai ter direito absoluto sobre aquele imóvel, independente de partilha, independente de herdeiro necessário? Essa era a dúvida, né? E quando o colega me trouxe essa dúvida, eu identifiquei imediatamente que estava havendo ali uma grande confusão de informações, tá? Grande confusão de informações, porque muito provavelmente, né, o que essa pessoa, a cliente dele, né, a que ela estava se referindo era um direito real de habitação. E aí eu dei a explicação a ele que eu vou trazer aqui agora, né? Mas é muito importante nós entendermos a diferenciação de determinados institutos. Então, nesse vídeo, eu vou tratar do que é o direito real de habitação, como e quando ele se aplica, quais são suas implicações práticas. Perfeito? Depois eu vou gravar um vídeo 2 em que eu vou falar da utilização desse direito dentro de uma holding familiar. Ok? Então, vamos lá. Gleice, por que você não faz um vídeo só? Porque vai ficar imenso, né? E vocês sabem que eu falo muito. Então, para não ficar tão grande e tão cansativo para vocês, tá? Eu vou trazer em separado. Eu vou começar pela leitura
aqui do 1831 do Código Civil, tá? Que é um artigo tímido, né? Bem cabulosinho, que está ali no Código Civil, logo depois da vocação hereditária, da ordem de vocação hereditária, que é o nosso famoso 1829 e seus incisos. Perfeito? Aí tá lá, 1830 e 1831. O 1830, ele fala, eu vou falar aqui rapidamente, porque o nosso objeto do vídeo é o 1831. O 1830, ele trata que o cônjuge sobrevivente só vai ter direito sucessório se ele não estiver separado, se ele não estiver divorciado nem separado de fato do falecido, tá? E essa separação de fato não pode ter sido maior do que 2 anos, perfeito? Aí no 1831, ele traz essa nuance aqui que eu vou falar com vocês. Vou ler. Ao cônjuge sobrevivente, e aí vem, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Perfeito? Vamos desfragmentar esse artigo. Perfeito? Vamos quebrá-lo. Mas antes de fazermos isso, a gente vai voltar um pouquinho lá no 1400. Gente, eu tô sem mouse, eu não sou ninguém sem mouse. 1414, deixa eu voltar aqui. Também no Código Civil, tá? Eu sou ruim sem mouse, gente. Mas quando a gente viaja, a gente tem que tirar umas coisas e priorizar outras, né? E aí a mala veio pequenininha, eu já eliminei o mouse. Vamos lá. Gente, o 1414, ele trata do direito real de habitação, tá certo? E aí vamos lá. O 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente a coisa alheia, o titular desse direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Então, a gente vai um pouco mais à frente, mas eu tive que voltar aqui um pouquinho para a gente entender algumas nuances do direito real de habitação. Então, veja bem, de cara ele já está dizendo, olha, não pode alugar. O que a gente entende sobre isso? Não posso explorar economicamente esse bem. Gleice, qual é a única coisa que eu posso fazer com esse bem? Morar, habitar. E com quem? Com a minha família. Perfeito? E a gente vai entender uma nuancezinha disso aqui logo mais adiante. Perfeito? 1415. É pouquinho, tá, gente? Vocês não precisam de mim para a gente ficar aqui lendo o Código Civil. Mas lá na frente, quando eu for explicar o direito real de habitação do cônjuge decorrente de sucessão, aí tudo isso aqui vai fazer diferença, tá? 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá o direito de pagar aluguel a outra, ou as outras, mas não as pode inibir do direito de também habitar. O que é que isso significa? O direito real de habitação exclui o pagamento de aluguéis a quem quer que seja. A pessoa titular do direito real de habitação, ela pode o quê? Habitar aquele imóvel. Mas na frente a gente vai voltar para cá, tá? 1416 são aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Isso aqui a gente vai usar no segundo vídeo, tá? Então, segura aí. Mas o que a gente precisa entender aqui do 1414 e 1415 mais especificamente, tá? Primeira coisa, o direito real de habitação se restringe ao uso e à moradia, tá? E nada mais. Eu não posso alugar, eu não posso arrendar, eu não posso emprestar, diferentemente do usufruto. Quando eu sou usufrutuária, eu posso fazer qualquer coisa com o bem, desde que não prejudique sua natureza, não o ponha em risco, mas eu posso explorar economicamente um bem de que eu seja titular do usufruto. No direito real de habitação, não. Outra coisa, o direito real de habitação pode ser conferido a mais de uma pessoa, perfeito? E não enseja o pagamento de aluguéis. Por quê?
Porque o direito real de habitação, ele tem íncito em sua natureza o direito de habitar gratuitamente, tá? Então, 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente o quê? Coisa alheia, imóvel alheio. Perfeito isso? 1831. Vamos voltar para lá. Direito real de habitação decorrente do falecimento de um dos cônjuges. Aqui. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens. Doutora, papai casou no regime de separação obrigatória. A madrasta, papai faleceu. A madrasta tem direito de continuar habitando o imóvel? Tem. Direito real de habitação. Mas, doutor, ele era casado no regime de separação obrigatória. A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. Qualquer que seja o regime de casamento, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente será preservado. Por que isso? Porque ele não se confunde com o direito sucessório. Muita gente erra nisso. O direito real de habitação, ele é um direito específico, não se confunde com o direito sucessório sobre aquele bem. E aí é onde entra, ó, sem prejuízo da participação do que lhe caiba na herança. O que é que isso significa? Papai casou no regime de separação obrigatória. Eu estou falando do regime de separação obrigatória porque, via de regra, é o que tem a maior separação patrimonial entre os cônjuges, tá? Papai casou no regime de separação obrigatória, morava numa puta casa, que era a residência dele e da minha madrasta, por exemplo, tá? Da esposa. E papai falece. Eu e meus irmãos, se eu os tivesse, iríamos inventariar o bem, perfeito? Isso é um cenário. Se a madrasta, né, a cônjuge sobrevivente, fosse casada no regime de separação obrigatória, num primeiro momento, entendendo que de repente ela não contribuiu em nada com a construção daquele imóvel, né, ele era um bem exclusivo do falecido, ela não terá direito sucessório sobre aquele bem, perfeito? Porque ela não vai ter meação e ela não tem concorrência com os descendentes, tá? Então, ela não vai ter direito sucessório sobre aquele bem. Então, eu e meus irmãos vamos inventariar aquele bem normalmente. Aquele bem será dividido entre nós. Mas a madrasta viúva permanecerá com direito real de habitação naquele imóvel. E aí entram as disposições do 1414. Ela pode alugar? Não. O que ela pode fazer? Morar, residir. Perfeito? Segundo ponto. Ela precisa ter direito sucessório àquele bem para permanecer lá? Não, ela não precisa. Nesse caso, por exemplo, ela não teve direito sucessório sobre o bem, mas o direito real de habitação dela foi preservado. E se ela fosse casada, por exemplo, no regime de comunhão universal, vou para o outro extremo agora, e esse bem fosse um bem de meação, ela teve direito à metade daquele bem, perfeito? Por meação. Comunhão universal, aquele bem era um bem em comunhão, cônjuge faleceu, ela teve meação, tá? Ela tem direito de permanecer morando? Sim. Ela vai pagar aluguel, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, hipoteticamente, para mim e para os meus irmãos? Não, porque o direito real de habitação, ele tem natureza gratuita. Ele tem natureza graciosa. Então, essa pessoa vai permanecer morando no bem sem dever aluguéis, nem para mim, nem para os meus irmãos, nem antes da partilha, nem depois da partilha, independentemente dessa pessoa ter direito sucessório àquele bem ou não. Perfeito? Então, ela permanece morando lá e ela permanece morando de maneira gratuita. O que ela pode fazer? Ela pode alugar o bem? Não. Ela pode explorar economicamente? Não. Se eu e meus irmãos quisermos vender aquele bem, nós podemos vender aquele bem? Nós podemos vender a casa? Ah, então já que a gente não pode, peraí que eu vou resolver. Vou vender a casa e minha madrasta vai ser obrigada a sair de lá. Não. O direito real de habitação, ele precisa ser preservado. Então, eu posso vender o bem? Posso. E aí onde entra o 1416. Gleice se aplica, eu vou falar
mais adiante sobre isso, né? Mas se aplicam ao direito real de habitação as disposições do usufruto. Gente, nesse caso, o titular do direito real de habitação ele vai ter preferência sobre a aquisição do bem, tá? Então, eu e meus irmãos queremos vender o bem. Nós temos que primeiro oferecê-lo a quem? Ao titular do direito real de habitação. E ele tem direito de adquirir nas mesmas condições e preço que foi ofertado a outra pessoa. Perfeito? Não, eu quero adquirir. Então, pronto. Ele adquire preferencialmente. Não, não tem interesse em adquirir. Esse bem pode ser vendido livremente, mas o direito real de habitação do titular permanece íntegro, assim como é o caso de quê? Do usufruto. Perfeito? Gente, seguindo adiante, tá? Aqui, ó. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, já vimos isso, será assegurado sem prejuízo da participação do que lhe cabe na herança, ou seja, não se confunde com o direito sucessório. O direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Não se aplica direito real de habitação a imóvel de praia, a imóvel de veraneio, a imóvel rural de recreação. É o imóvel destinado à residência familiar. Perfeito? E aí vem, desde que seja o único daquela natureza a ser inventariado. Ou seja, olha, era o lugar onde a pessoa habitava, era o lugar onde a pessoa morava, e papai só deixou aplicações financeiras, não deixou nenhum outro imóvel que aquela pessoa pudesse habitar. É muito questionável isso quando nós temos outros imóveis e a pessoa diz assim: olha, mas os outros imóveis eram todos de locação, né? E diz: olha, o único que era destinado à residência efetiva da família era aquela mansão de 10 milhões de reais. Entende? Então, é aquela mansão de 10 milhões de reais em que a pessoa permanecerá habitando. Existe uma discussão também, né, sobre essa questão do direito real de habitação, da pessoa dizer assim, olha, mas eu não quero que caia o meu padrão de vida, né? Eu já vinha habitando, era o lar do casal, ele é carregado de lembranças, ele tem uma natureza até afetiva para aquela pessoa que ali permanece, tá? Então, existe também essa discussão acerca do direito real de habitação, tá? E aí, gente, entra um outro cenário aqui. Quais são as situações de perda do direito real de habitação, tá? E aí são levantadas as mesmas situações, as mesmas hipóteses da extinção do usufruto. Então, o direito real de habitação, uma vez que ele decorre da aplicação do 1831, ou seja, ele não é um direito real de habitação voluntário, eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso, tá? Mas ele é um direito real de habitação que decorre da aplicação legal, gente, ele vai persistir até a morte do seu titular. Ou diante de quê? Da sua renúncia. Então, eu vou renunciar expressamente ao direito real de habitação. Eu não quero mais morar aqui, tá? Mas se isso não acontecer, a regra geral é que esse direito real de habitação, ele prevaleça até o falecimento desse titular, tá? Outras hipóteses de perda do direito real de habitação: explorar economicamente o imóvel, não habitar. Então, a pessoa foi morar em outro lugar, fechou a casa, acabou e não está lá, tá? Perde o direito real de habitação, tá? Essa declaração, obviamente, vai depender de uma extinção judicial, se não houver renúncia, logicamente, demonstrando que a pessoa abandonou o imóvel, que ela não está exercendo o direito real de habitação, né? E que por isso esse direito se perdeu, tá? Outra hipótese é a questão da má conservação da coisa, tá? Então, não o titular do direito real de habitação, ele tem que conservar o bem e pagar todos os custos, despesas e tributos relativos ao seu uso, assim como acontece no caso do usufrutuário, né? Na hora que o titular do direito real de habitação, ele não cumpre com esse dever legal, ele pode perder o direito real de habitação, principalmente por colocar o bem em risco, porque ele pode ser executado em dívida de condomínio, ele pode ser executado em dívida de IPTU, né? E isso pode colocar o patrimônio em risco, então, aqueles herdeiros, aqueles interessados, né, na extinção desse direito real de habitação,
podem ajuizar aí uma ação pedindo a extinção, pedindo que o juiz declare a extinção desse direito, né, em virtude da presença desses requisitos. E uma outra situação muito polêmica, mas que já é pacificada, inclusive pelo STJ, é no caso de quando o titular do direito real de habitação ele constitui nova família. Nova família. Porque o 1414, ele diz assim: quando alguém é dado o direito de habitar gratuitamente coisa alheia, com sua família. E aí entra uma outra discussão, né? Tá, e aí? O cônjuge sobrevivente agora, ele construiu nova família. Casou-se novamente. E aí? E aí? Perde ou não perde o direito real de habitação? Aos que defendem que não perde, eles dizem assim: olha, mas isso protege o cônjuge. O cônjuge e sua família. Se ele construiu nova família, a família teria direito. Gente, obviamente não é esse o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece é: olha, construiu nova família, acabou, perdeu o direito real de habitação. Eu só lamento para você. Você vai ter que arrumar outro lugar para viver. O STJ já tem esse entendimento pacificado, tá? Então, não, se a pessoa ela contrair novo casamento ou construir união estável, né, e essa pessoa for habitar dentro dessa casa, dentro desse imóvel, cujo direito real de habitação, sobre o qual o direito real de habitação recaia, essa pessoa perde esse direito real de habitação, tá? E aí, gente, é onde entra aquela questão. Até que ponto a gente está diante de um namoro qualificado ou de uma união estável? Nós sabemos que a união estável não declarada, ela tem uma linha muito tênue, né? Entre um namoro mais sério, que o pessoal chama de namoro qualificado, né? Um namoro mais sério e uma efetiva união estável, né? Então, a pessoa arrumou um namorado. Eu tenho um namorado, um novo relacionamento, mas não tenho uma união estável. Essa pessoa não mora comigo, não habita na minha casa, né? E aí, eu vou perder o direito real de habitação só porque eu estou namorando? Vai ser tirado de meu direito de reconstruir a minha vida, né? Só por conta de uma questão patrimonial? Então, nós sabemos que essa linha é muito tênue e nós temos que ter cuidado com isso na hora de orientar clientes e clientes, né? Então, de um lado, o cliente que é o titular do direito real de habitação, né? Explicar para ele, olha, se você constituir nova união estável, se você pegar lá o seu atual namorado e colocar ele para morar dentro da casa em que você morava com o seu antigo cônjuge e você está lá amparado exclusivamente por um direito real de habitação, acabou, você vai perder esse direito, tá? E o contrário é verdadeiro, né? Orientar também os herdeiros que chegam. Não, porque a minha madrasta ou o meu padrasto, né? Sei lá, minha mãe ou meu pai, enfim, né? Faleceu, ele não tinha direito ao imóvel, ficou morando lá por força de um direito real de habitação lá do 1831, e agora o meu padrasto está com a novinha lá morando lá com ele, né? Ou a minha madrasta agora, ela está com um outro relacionamento, né? E colocou o novinho lá para morar com ela, né? E o novinho, forma de dizer, né, gente? Pode ser ou a pessoa, inclusive, da mesma idade ou mais velho, isso pouco importa, né? Fato é, ela constituiu uma nova união estável. E aí você vai dizer, é união estável mesmo? Porque se for, ela perde o direito real de habitação. Agora, se for um namoro, não, ele vai para lá, dorme às vezes um fim de semana, mas ele tem um outro apartamento, ou ela tem um outro apartamento, eles moram efetivamente em casas separadas, eles só namoram, às vezes ela dorme na casa dele um fim de semana, no outro fim de semana ele dorme na casa dela, mas eles não vivem em união estável, é uma situação que se caracteriza mais um namoro, opa, talvez não seja o momento de judicializar, né? E de repente queimar esse cartucho antecipadamente. Então, precisa entender essa nuance, né? Para não, agora eu vou realmente discutir a perda desse direito real de habitação em face dessa nova constituição de nova união, de nova família, tá? Por quê? Porque, como eu disse, nós sabemos que isso é muito tênue. Agora, casou, ou então pegou a roupa, né, e juntou as escovas de dente. Efetivamente foi morar junto, gente, aí não tem como, tá? Ou por um lado, colocou a pessoa dentro de casa e aí perde o direito real de habitação, ou por outro lado, saiu do imóvel sobre o qual recaía o direito real de habitação e foi morar com
a outra pessoa em outro lugar. Perdeu o direito real de habitação por abandono do imóvel. Tá bom? Ah, mas ele continuou pagando todas as contas e tal. Bom, gente, não se trata disso. Não está efetivamente exercendo o direito real de habitação porque não está o quê? Habitando, tá? Então, gente, perceba, o direito real de habitação, ele tem muitas, muitas e muitas nuances, tá? Eu não vou dizer aqui, deixa eu abrir aqui novamente, ó, 1831, né, do Código Civil, e não cabe aqui, gente, dizer, olha, é por isso que você tem que fazer uma holding, viu? Faz uma holding, porque perde o direito real de habitação. Olha, faz uma holding, mas aí não tem como instituir um direito real de habitação, vocês vão ficar aí desprotegidos em relação a essa questão, nem uma coisa nem outra, tá? Mas é preciso compreender esse direito existe, esse direito visa resguardar o cônjuge sobrevivente, esse direito, quando ele decorre da aplicação legal, ele não tem prazo para acabar, tá? Então, ele pode perdurar toda a vida do seu titular, desde que, obviamente, ele não recaia numa das hipóteses da sua extinção. O pedido de extinção, ele é judicial, obviamente, mediante contraditório. Eu tenho que comprovar que uma daquelas situações efetivamente ocorreu. Qual seria que não demandaria aí uma provocação judicial? A renúncia expressa do titular, tá? Então, a pessoa expressamente, ela foi lá e pediu renunciou expressamente ao direito real de habitação. Perfeito? Aí não tem como, aí essa é a única hipótese que não demandaria uma provocação judicial. Mas todas as outras, a gente cai na vala do judiciário, né? E aí já viu. É aquele sofrimento, é aquele perrengue, né? Então, analisem bem esse cenário. Espero ter respondido a dúvida que me chegou. Espero também ter esclarecido melhor essa questão do direito real de habitação. E quero deixar claro para vocês: teremos um segundo vídeo tratando da aplicação do direito real de habitação agora no planejamento sucessório. Perfeito? Então, espero você na parte 2 desse vídeo. Gente, eu falo demais, né? Eu tento fazer vídeos menores, né? Eu falo demais, né? Eu quero explicar o máximo, eu quero passar o máximo de conteúdo para vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Como eu disse, eu já estou em Maceió. Saí de Brasília, saí de casa às 6:30 da manhã, estou até agora, então, né, vou dar uma descansada, né, porque amanhã eu já estou voltando para Brasília. E lembrando, gente, inscrições, curso Holding Familiar do Zero, versão 2.0. O curso está sendo totalmente regravado e atualizado, tá? É um curso completamente novo. Eu não estou atualizando e substituindo algumas aulas, eu estou regravando o curso literalmente do zero para vocês, tá? Abertura de nova turma, a primeira turma de 2024, por isso que demorou a sair, porque era um projeto que estava sendo totalmente reformulado, tá? Vai ser lá no início de julho. Então, se você quiser ter acesso aos bônus, né? Aí, aos descontos e prêmios especiais, clica no link aqui abaixo, entra no grupo de WhatsApp, já faz a sua pré-inscrição, para você não ficar de fora, porque vai ser a primeira turma de 2024, e eu tenho certeza que está imperdível, você não pode ficar de fora dessa nossa primeira turma. Perfeito? Então, muitíssimo obrigada. Vejo vocês aí na parte 2 desse vídeo, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigada.